Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom é estarmos aqui louvando a Deus. Não é assim que diz o cântico? Bom estarmos aqui louvando a Deus, e é realmente bom mesmo. E hoje nós estamos mais do que felizes, mais do que alegres, porque nos foi dado permissão para voltarmos aos cultos presenciais. Mas pensando em você que não pode estar aqui conosco, nessa comunidade, nesse local, por diversas razões, ou pelo distanciamento, ou pelo realmente o problema da enfermidade, da pandemia, nós queremos continuar postando estes vídeos das mensagens para que você não perca as maravilhas da palavra de Deus. E antes de ministrá-la, nós queremos orar, agradecendo ao Senhor pelas nossas vidas e por tudo que Ele tem feito e vai ainda fazer nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela bênção, pelo privilégio, pela bondade do Senhor se estender até nós, pela graça do Senhor que nos alcançou e que nos transformou e que nos salvou e que nos justificou, ó Deus, e que nos adotou como filhos do Senhor, que nos reconciliou contigo. Ó Pai, nós te louvamos pelo teu Filho Jesus, que deu a vida por nós, e agora nós queremos ministrar a tua palavra, na unção do teu Espírito Santo, Pai, sabendo que Ele, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, há de tocar na vida de todos nós que estamos, ó Deus, estudando a tua palavra, com o intuito de nos aproximarmos mais do Senhor, de conhecermos mais o Senhor e de prosseguir em conhecer ao Senhor. Que a bênção do Senhor se estenda a todos os que assistirem este vídeo, ó Deus. Que a vida deles, a casa deles, o lar deles, a vida física deles, ó Deus, espiritual e emocional, seja abençoada por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E o texto, ou os textos que nos foram dados para ministrar no dia de hoje, encontra-se primeiro em Isaías, no capítulo 65, melhor dizendo, livro do profeta Isaías, capítulo 65, dos versículos 17 a 25. Depois eu quero ler mais um texto em Apocalipse. Diz o seguinte, 17 de 65 de Isaías: Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, e regozijem-se para sempre no que vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. Por Jerusalém me regozijarei e em meu povo terei prazer. Nunca mais se ouvirão nela voz de pranto e choro de tristeza. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias e um idoso que não complete os seus anos de idade. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem, e quem não chegar aos 100 será maldito. Construirão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores. Os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho, não labutarão inutilmente, nem gerarão filhos para infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, ele e os seus descendentes. Antes de clamarem, eu responderei, ainda não estarão falando e eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro comerão juntos e o leão comerá feno como boi, mas o pó será a comida da serpente. Ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Agora nós vamos lá para Apocalipse 21, de 1 a 7, diz o seguinte a palavra de Deus. Apocalipse 21, de 1 a 7.
Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia! Obrigado, Senhor, por essa leitura. Gente, vamos falar de uma coisa que tem caído um pouco em descrédito pelos acontecimentos dos últimos meses. Vamos falar de sonhos. Sonhos são coisas que podem se realizar ou não. Depende muito de quem sonha e do que é sonhado. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus sonhou um mundo para nós, não para Ele, para nós, criaturas dele. Ele não só idealizou um mundo, Ele fez esse mundo acontecer. Ele criou esse mundo a partir de si mesmo e disse para nós: cresçam e se multipliquem, cuidem da terra, cultivem a terra. Gênesis 1:28 e 2:15, respectivamente. O mundo foi feito por Deus, mas foi dado a nós, porque Deus não precisa do mundo para existir. Nós sim. Nós fomos, inclusive, feitos do pó da terra. Diferentemente dos seres humanos, aquilo que Deus quer fazer, Ele faz, e faz sem esforço, apenas pelo poder da sua palavra. Aquilo que Deus pensa em fazer, não fica no papel, não fica no mundo das ideias. Ele agiu, Ele simplesmente faz, não é? O amor de Deus por nós também não é platônico. Ele agiu na criação, tem agido na história, Ele agiu para a nossa salvação em Cristo Jesus. E o nosso Deus é o Deus que age em nós, por nós, através de nós, e nada, absolutamente nada pode impedir o agir de Deus. Ele mesmo diz isso através do profeta Isaías no livro que leva seu nome, no capítulo 43, verso 13, que vocês conhecem bem, quando Deus fala assim: agindo eu, quem impedirá, não é? Quem o impedirá? Aqueles que acreditam nas escrituras sagradas como sendo a palavra de Deus, porque não é todo mundo que faz isso, não é todo mundo que acredita, mas para quem acredita e lê Gênesis 1:1, que diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, quem lê isso e acredita no que está escrito, nunca deixa de ficar maravilhado com o poder de Deus de transformar um plano elaborado na eternidade, transformar esse plano, uma ideia, numa realidade no tempo e no espaço para que nós pudéssemos existir. O sonho de Deus não foi frustrado por causa do pecado, de maneira alguma. Até Jó entendeu isso, e milênios atrás, quando ele mesmo disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42:2. Essa pandemia, essa coisa que nós estamos vivendo nos últimos meses, frustrou os planos e sonhos de muita gente e do mundo inteiro.
mas não frustrou o plano, não frustrou o sonho de Deus. Esse sonho, esse plano, esse projeto continua em execução, apesar de todo o esforço e empenho do mal e dos homens para que ele não tenha sucesso. Empenho e esforço inúteis, diga-se de passagem, porque o que Deus pensou na eternidade, veja bem, o que ele disse através do profeta Isaías no capítulo 65, e que João viu pronto aqui no Apocalipse 21, é o que ele tem preparado para aqueles que o amam, e nada vai mudar isso. Mas esse é o sonho de Deus, e pode não ser exatamente o seu sonho. Certamente esse não é o sonho de muita gente, que muita gente tem para si. Então eu gostaria de fazer um balanço, levar você a pensar sobre o porquê esse sonho de Deus que João já viu pronto é melhor do que qualquer sonho que o ser humano tenha. Por que o sonho de Deus é melhor do que qualquer sonho que você e eu venhamos a ter para nós mesmos nessa vida? Primeira consideração que eu quero fazer para você. Porque o sonho de Deus, que não é para Deus, é para nós, ultrapassa os limites dessa vida. Por isso que ele é melhor que o nosso. Sonho exige imaginação. E imaginação é algo que praticamente não tem limites, mas estranha e ironicamente, os homens tendem a imaginar coisas só relacionadas a essa vida. Quando se trata de vida eterna, parece que existe um bloqueio. O ser humano é de uma criatividade fantástica, mas falta imaginação quando se trata de uma vida além dessa. Os homens têm sonhos de viver eternamente, mas aqui, nesse mundo, nessa vida. O apóstolo Paulo, que na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, diz ter sido arrebatado ao terceiro céu, ali ele diz também ter ouvido lá coisas tão indizíveis, tão inefáveis, que não tinha nem permissão para contar. Talvez pelo fato dele não ter nem vocabulário para isso. O homem tem muita capacidade criativa, mas infeliz e invariavelmente usa essa capacidade para o mal, para a destruição, de forma egoísta ou para coisas sem propósito, como aqueles vídeos que a gente recebe no WhatsApp, que a gente ri tanto. Cada vez que eu vejo a criatividade do ser humano ali, eu penso logo assim: se esse cara usasse essa criatividade, essa capacidade para algo construtivo, seria algo fantástico. Mas fato é que o ser humano, que, como disse o teólogo e filósofo francês Teilhard de Chardin, não é um ser humano passando por uma experiência espiritual, é sim um ser espiritual passando por uma experiência humana. Então, o homem é um ser espiritual que foge, que evita pensar na sua realidade última, que é a realidade espiritual, mesmo tendo uma vida natural tão curta. A gente evita. Tem gente que você vai falar com ela sobre vida eterna, ela já pensa na morte, fala: não quero falar sobre isso, bate na madeira 3 vezes, não quero. Tem medo, não consegue pensar nisso. Mas Deus não pensa em outra coisa. Não há espaço em Deus para pensar no homem só no aspecto passageiro, efêmero, fortuito dessa vida. E Paulo nos passa essa ideia em 1 Coríntios 15, 19, ao dizer que se a gente tem esperança em Cristo só para essa vida, então podemos nos considerar
os seres mais dignos de dó. Não é que Deus não se importe com essa vida aqui, é claro que Ele se importa. Se importa tanto que Jesus, seu Filho, morreu por nós para que tivéssemos acesso a uma vida mais excelente, para que tivéssemos acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eternamente. Então, com certeza, você entende e concorda que se eu perguntasse a você qual é o seu sonho, pega-se muito sobre sonho, pessoal. Qual é o seu sonho? Se eu perguntasse isso para você, dificilmente você responderia Nova Jerusalém, novo céu e nova terra. Provavelmente você está mais com os pés no chão, ou seja, com um sonho mais natural, mais ligado a essa vida, e é por isso que o sonho de Deus para nós é melhor, é mais excelente, porque ele ultrapassa a nossa mesquinhez e a insensatez de pensar que tudo se resume a isso aqui. Até pouco tempo atrás, muita gente não queria outra vida. Hoje, já não é bem assim. Tem gente se matando porque essa vida ficou insuportável. Então, o sonho de Deus para nós é a Nova Jerusalém. E isso nos leva ao segundo ponto do porquê o sonho de Deus é melhor do que qualquer sonho que você e eu venhamos a ter para nós mesmos nessa vida. Segunda coisa, porque o sonho de Deus, que não é para Deus, é para nós, é o sonho de um mundo sem choro, sem dor, sem morte. O sonho do ser humano, por mais altruísta ou demagogo que seja, sempre acontecerá no mundo que jaz no maligno e, portanto, como disse Jesus, num mundo onde sempre haverá aflições. E é isso que a gente mais vê, é isso que a gente mais percebe, é isso que a gente mais sente. Um mundo sem choro, sem dor, sem fome e sem tudo aquilo que consideramos desprezível, parece cada vez mais distante de um sonho e cada vez mais próximo de um pesadelo do qual a gente não consegue acordar. Portanto, por mais que o homem idealize um mundo sem sofrimento, sem fome, sem diferenças sociais gritantes, isso sempre será um ideal não atingível, uma utopia. A famosa canção Imagine, de John Lennon, é o que se pode chamar de utopia nessa terra. É a típica canção de quem se chafurdou no LSD, que era a droga da época, o mundo da paz e amor, símbolos do movimento hippie dos anos 60. É uma letra interessante até, mas cujo ideal de execução é uma impossibilidade no mundo caído e corrompido pelo pecado. Por outro lado, o mundo que Deus sonhou para nós e que já é uma realidade, porque João já ouviu, é praticamente do jeito que ele sonhou, à exceção da primeira estrofe da música dele, que diz para a gente imaginar um mundo sem o céu onde Deus habita e um inferno abaixo de nós. Uma existência sem inferno com que se preocupar, até que seria bom, gente, mas tornaria o sacrifício de Jesus completamente desnecessário. E mais, sem a presença de Deus, sem o céu, sem o lugar onde Deus habita, é porque não tem Deus, não é? Sem a presença de Deus, seria uma existência insuportável e totalmente sem propósito, inócua, totalmente sem graça. Agora, João viu outra coisa. E se João já viu, é porque o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém já existem e não são, portanto, nem sonho e nem utopia.
E como é esse mundo que nos aguarda, que está à nossa espera? João nos diz em Apocalipse 21, 4, ele diz o seguinte: é um mundo sem lágrimas, sem morte, sem tristeza, sem choro, sem dor, enfim, sem tudo aquilo que o homem diz que queria para esse mundo e que nunca vai conseguir atingir, porque a gente faz exatamente tudo para que isso aconteça. A gente contribui exatamente para que a dor, o sofrimento, a fome, a desigualdade aumente cada vez mais. Muita gente critica os cristãos mais ortodoxos por terem uma mente voltada para a eternidade ao invés do presente. Vamos pensar no aqui e agora. Às vezes eu digo até isso aí, mas depois, quando eu paro para pensar, eu vejo que a minha realidade última não é aqui, Por que a gente pensa mais, tem que pensar mais lá do que aqui? Porque o que a gente pode esperar desse mundo, gente? Você acredita mesmo que esse mundo vai melhorar? O novo normal não bate com a minha concepção de melhoria. Eu estou vendo que a gente está indo para um ponto onde cada vez mais vai ser controlado. Todo mundo sabe onde você está. Daqui a pouco não vamos ter mais dinheiro em moeda. Seu cartão, aonde você puser o cartão, eles sabem onde você está e quanto você tem. Agora, não me entendam mal. Como eu disse em outra mensagem, eu sou daquelas pessoas que se considera esperançosa. Eu sou esperançoso, ou seja, eu espero, eu creio e oro para que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê dias melhores enquanto indivíduos. Mas em termos de mundo, daquilo que jaz no maligno, do sistema controlado pelo maligno, eu não acredito que o mundo vai melhorar. Não antes de Jesus voltar. Mas eu não queria ficar falando de coisas ruins, a gente já tem muito disso nos noticiários. Eu quero dizer a vocês que o sonho de Deus para nós, essa promessa é uma realidade quântica e que um dia vai se tornar realidade para nós. Esse sim é um mundo sem choro, sem dor, sem morte, sem sofrimento, sem pecado, um mundo sem o mal, sem destruição, onde o lobo e o cordeiro comerão juntos e o leão comerá feno como o boi. Nem em 1 milhão de anos o homem conseguiria isso sem Jesus, sem ser transformado pela renovação da mente pelo Espírito Santo de Deus. Impossível. Porém, com Deus, não só é possível, como já está tudo à nossa espera. Porque o sonho de Deus é melhor do que qualquer sonho que você e eu venhamos a ter para nós mesmos nessa vida. Última consideração. Porque o sonho de Deus, como já disse, não é para Deus, é para você. Foi desenhado e está sendo executado para todos aqueles que creem em Jesus. Os sonhos dos homens sempre são desenhados para si mesmos. São raríssimas as pessoas que, quando sonham com alguma coisa, sonham para os outros. O ser humano, por natureza, é egoísta e invariavelmente pensa em si mesmo, logo sonha para si mesmo. No máximo, o ser humano pensa em alguém muito ligado a si, filho, uma filha. Normalmente, o ser humano pensa o seguinte: desde que eu e os meus
estejamos bem, o resto dá-se um jeito. Para não dizer o resto que se vire. Tem sido assim desde o início da humanidade, mas não da eternidade. Na eternidade, Deus planejou outra coisa. Deus planejou o melhor para nós. Deus planejou e criou um mundo sem guerra, sem fome, sem violência, sem morte, sem pecado, sem destruição, sem más intenções. O inverso disso tudo tem sido obra do homem que pretensiosamente quis ser igual a Deus e por isso vem numa crescente destruição ao longo dos milênios. Mas o sonho de Deus não inclui destruição. O sonho de Deus é sonho de vida, e de vida eterna. Deus sonhou e criou vida. Primeiro ele sonhou a sua salvação, antes de qualquer coisa. Depois sonhou você. E depois criou o mundo para você, para só então criar você. Coisa impressionante. Não foi algo aleatório, não foi de sobressalto que Deus fez a gente. O sonho de Deus é ver você bem, abençoado, abençoada, salvo, salva pelo sangue de Jesus Cristo e desfrutando a eternidade na presença dele. Enquanto essa realidade não se instala, não chega, enquanto isso não se concretiza para nós, o mundo continuará sendo um lugar onde as coisas se alternam. Ora estamos alegres, ora estamos tristes, ora estamos saudáveis, ora estamos doentes, ora estamos financeiramente equilibrados, ora estamos na pendura, ora estamos cheios de fé, ora nos sentimos frios, moídos, desmotivados. Mas quando olhamos para isso que João viu, para o que nos espera no futuro, um futuro além dessa vida, tudo isso, toda essa oscilação que sofremos nessa vida, emocional, financeira, espiritual, física, né? Quando a gente olha para isso, quando a gente olha para essa visão de João aqui, nós percebemos, nós entendemos que vale a pena, vale muito a pena ter a vida nas mãos de Deus, vale muito a pena ter entregue a vida para Jesus. Há um futuro sim para nós, é o que o próprio Deus diz através do profeta Jeremias, do capítulo 29, verso 11, que vocês conhecem. Pois eu bem sei que planos eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Portanto, guarde essa palavra no seu coração. O sonho de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus é dar a você, meu querido, minha querida, um futuro e uma esperança que homem algum pode sequer prometer, quanto mais dar. Por que o sonho de Deus é melhor do que qualquer sonho que você e eu venhamos a ter para nós mesmos nessa vida? Porque o sonho de Deus ultrapassa os limites dessa vida, enquanto os homens só pensam em coisas para essa vida. Porque o sonho de Deus é a realidade futura de um mundo sem choro, sem dor, sem morte, sem pecado, sem doença, sem fome, sem destruição, coisa que os homens nunca conseguirão fazer. Porque Deus não sonhou um mundo para Ele, Ele sonhou para mim e para você. Receba essa palavra no seu coração e se alegre, porque tem um futuro e uma esperança para você. Antes de encerrar, eu quero orar, porque hoje nós celebramos o Dia dos Pais. No meio dessa confusão toda, desse caos todo, eu queria orar, agradecendo a Deus Pai por ser o nosso Pai, de verdade. Vamos fazê-lo? E eu quero aproveitar para agradecer a todos os pais que
os pais que estão no mundo hoje sigam o exemplo de Deus. Leiam a sua palavra, aprendam com ele como serem pais de verdade. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Hoje, ó Deus, nós celebramos o que a humanidade chama de Dia dos Pais. O Senhor é Pai por excelência. O Senhor é o nosso Deus Pai. Portanto, primeiro de tudo, ó Deus, eu quero te louvar. Nós, como teu povo, como teus filhos e filhas, queremos te louvar, te adorar, te agradecer por ser o nosso Pai, o nosso pastor, por ter nos dado vida e vida eterna. E também queremos apresentar diante do Senhor todos os pais que estão compartilhando desse vídeo, ó Deus. Coloca as tuas mãos sobre eles, dá-lhes entendimento. Ó Pai, dá-lhes discernimento da tua palavra, do teu Espírito, ó Deus, para que eles sejam pais segundo o coração do Senhor. Ajuda, Senhor, mostra, tira a venda dos olhos dos homens, ó Deus, que têm tratado seus filhos de uma forma que o Senhor não trata os seus. Ajuda-os, ensina-os, ó Deus, ministra na vida deles e os abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, e até a próxima, se Deus nos permitir.